Graça e a paz, amém, irmãos? Graça e paz, amém, aleluia, glória a Deus. Vou chamar para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos, te agradecemos, toda a bênção já ministrada e já derramada ao nosso coração. Ó Deus, por esse tempo de culto, de adoração, ó Deus, e agora nós pedimos revelação, que o Senhor ministre ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pela Tua verdade. Fala conosco, Pai. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Jesus está falando da graça de Deus que nos alcançou pela revelação, dele mesmo, por vontade do Pai, porque essa foi a vontade de Deus, revelar-se através do seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus encontrarmos salvação, redenção e entrarmos no descanso de Deus. Tanto que ele fala assim: vinde a mim os que estáis cansados, amém, querido? Os que estão sobrecarregados, aqueles que estão debaixo do jugo da lei, do jugo das tradições, aquele que está debaixo do peso do pecado, da opressão do pecado, sobrecarregado pelo pecado. E essa era a nossa situação longe de Cristo. E aí ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, ou a minha vontade, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Mas Jesus está dando graças a Deus, ao Pai, porque Deus ocultou essas coisas que foram reveladas dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. E ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E isso é graça de Deus. É graça de Deus que nós recebemos. Amém, glória a Deus, aleluia. Recebemos revelação por seu amor, pela revelação através de Jesus, pela salvação, pela redenção, pelo sacrifício da cruz. Mas quando ele chama aqui, ele chama vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele fala primeiro do alívio do pecado, de nos aliviar do fardo do pecado, do peso do pecado, do jugo do pecado, do jugo da lei, do jugo da escravidão. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém, querido? Porque Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Mas Ele não para no verso 28. O verso 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ou a minha vontade é suave, e o meu fardo é leve. E ele fala desse segundo descanso. O segundo descanso fala de satisfação, de ser gente satisfeita. Só encontramos satisfação nele. Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa redenção. E eu queria falar hoje principalmente de descanso. Amém, queridos? Nós estamos no mês de julho, que é mês de férias escolares, né, irmão? Meu Deus do céu, que geração cansada é essa? Porque eu fico pensando, quem está de férias não são as crianças, irmãos? Ou a igreja fica de férias também? É uma coisa assim, a gente fica pensando, eu falo assim, que geração cansada é essa? Porque eu não estou julgando ninguém, eu acho que é só cansaço. Quem não veio é porque está cansado, certo, irmão? Então tá bom, está cansado, mas que cansaço é esse? Que cansaço é esse que nós temos?
Né? Que fala desse cansaço? O que nos cansa? Qual que é o sentido desse cansaço? O que é o descanso em Deus? Sabe, quando eu penso na perspectiva do reino, irmão, na perspectiva do reino, não existe férias, porque férias é coisa de empregado, ou de quem está em fase escolar. Porque eu acho engraçado que tem pessoas que perdem emprego e falam assim, vou aproveitar que eu perdi emprego, vou tirar umas férias. Eu falo, engraçado, que eu nunca vi falar isso. Para mim, quem tira férias é empregado. Ele tem um emprego, ele tem um trabalho, e ele tem um direito, e ele tira férias. Ele tira férias do trabalho. As crianças tiram férias da escola. Está tudo certo. Para alegria das professoras e tristeza dos pais. Quando as crianças são pequenas, porque aí tem que lidar com as crianças em casa. Mas tem que dar férias para os professores, para as professoras, está tudo certo. Eles precisam de férias, porque é o trabalho deles, eles estão trabalhando, é o emprego, eles precisam de férias. Irmão, mas no reino de Deus não existe férias. Sabe por quê? Porque nós não somos empregados de Deus. Se nós fôssemos escravos de Deus, se nós fôssemos empregados de Deus, e se nós estivéssemos prestando um serviço para Deus, então a gente tinha que tirar férias. Mas nós somos filhos de Deus. E os filhos não dão uma pausa no reino. O reino não tem pausa. O reino de Deus fala de um fluxo de vida que não para, de um rio que não cessa, de uma vida que não cessa. Amém, irmãos? Que cansaço é esse que a gente às vezes tem, que a gente cansa da obra, que a gente às vezes parece que a gente cansa do ministério, parece que a gente cansa de ser igreja. Sabe, querido, quem pensa que cansa de ser igreja não é igreja, não está entendendo o que é ser igreja, porque o que traz descanso é ser igreja. Da igreja a gente cansa, irmão. E quem tem uma relação religiosa com a igreja, cansa. E aí quer férias. Porque ele tem uma relação religiosa, ele cansa da religião, e eu compreendo a necessidade das férias. Mas quem é filho de Deus, não tira férias do reino de Deus. Está entendendo isso, irmão? Não tira férias, não existe férias no reino, porque o reino só tem filhos e filhas. É uma falta de perspectiva. Se a gente estivesse prestando, então, um serviço para Deus, aí entenderia, porque cansaço é característica de escravos, de quem está prestando um serviço de empregados. Cansa. Agora, filhos de Deus, eles não cansam, no sentido de ter que dar uma interrupção. Amém, irmão? Para compreender um pouco melhor o descanso, eu quero voltar aqui no texto, para a gente entender mais profundamente o descanso de Jesus. Abre comigo a palavra de Deus lá em Gênesis. Vamos falar de princípio, porque aí a gente vai entender melhor esse texto. Amém? Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, amém? Está lá, Gênesis capítulo 1. A palavra começa no primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis fala de princípio, criação. E durante alguns dias Deus está criando, não está, querido? Primeiro dia Deus criou o quê? Primeiro dia, haja luz. Haja luz, e houve luz. Primeiro dia. Depois o que Deus cria no segundo dia? O firmamento. Ele estabelece o firmamento Deus chama de céu. Verso 8, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Depois do terceiro dia, o que Deus cria? Olha o verso 11, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Verso 13, e houve tarde e manhã o terceiro dia. No quarto dia, o que Deus criou? Os dois grandes luzeiros. Criou as estrelas, dia e manhã. Um luzeiro para governar o dia, um luzeiro para governar a noite. Amém, querido? E aí esse foi o quarto dia. E o que Deus criou no quinto dia? Olha o verso 20.
Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e por aí vai. E aí o verso 23 diz assim: e houve tarde de manhã o quinto dia. Então, no quinto dia, ele criou os peixes e as aves. E o que ele criou no sexto dia? Primeiro, os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos, tudo segundo a sua espécie. E aí no verso 23 diz o quê? E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 28 diz ainda assim: Deus os abençoou. Agora o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Agora, olha o primeiro verso do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém, querido? O livro está falando aqui da gênese da criação. Deus criou os céus e a terra. Deus deu forma, deu vida, estabeleceu noite e dia, fez separação entre as águas e o mar. Deus criou os animais, as plantas, as relvas. Depois ele cria o homem. E aí, no final, depois da criação, a palavra fala que depois que Deus, terminado no sétimo dia a obra que fizera, descansou neste dia. Esse dia é o sábado. Amém, querido? E sábado fala de quê? Descanso. Deus descansou de quê? Ele estava cansado de quê? Deus estava cansado, irmão? Não. O descanso de Deus não é uma parada porque ele estava cansado. O descanso é porque Deus concluiu algo. Ele cumpriu um propósito. Ele tinha um propósito de criar. Ele tinha um propósito de estabelecer os céus e a terra. Ele tinha propósito de criar o homem à imagem, à sua semelhança. Quando Deus descansa, não é porque ele está cansado, ele está em fadiga e ele precisa de um descanso. Não, o descanso é porque cumpriu-se um propósito. Uma etapa foi cumprida e agora ele descansa e olha para tudo que ele fez e diz que tudo era muito bom. Esse é o princípio do descanso. O descanso, irmão, não é ficar à toa. O descanso não é não fazer nada. O descanso não é ócio. Isso não é descanso. A palavra de Deus não trata isso como descanso. O verso 3 ainda diz: e abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Então esse é o princípio do descanso. O descanso é quando eu paro, depois de um tempo, e olho o que eu realizei, ou o trabalho que eu fiz, e faço uma reflexão, e vejo se eu estou cumprindo o propósito ou não. E quando você cumpre, você olha para trás, e vê que você cumpriu o propósito, você descansa. Por isso que essa geração é cansada, porque é uma geração sem propósito, e que caminha sem direção. Só existe descanso quando a minha vida cumpre o seu propósito. Gente que caminha sem propósito e que não caminha com propósito, que não tem uma direção, que não tem um norte, que caminha sem a direção de Deus, não descansa. Vive cansada e não descansa. Faz uma pausa, pode tirar férias, pode ficar um ano, que não descansa, porque não encontra o significado da vida. Amém, querido? E eu fico pensando, eu acho que esse tempo de julho é uma oportunidade de uma reflexão. É claro, irmão, que a gente pode passear. É claro que a gente pode fazer os nossos passeios, não tem nada de errado. Sabe, querido, mas enquanto eu passeio, eu continuo cumprindo um propósito. Eu passeio e não deixo de ser reino de Deus. Eu não tiro férias de ser filho de Deus, não se tira férias de ser filho de Deus. Eu continuo cumprindo um propósito. E mesmo num passeio, na perspectiva desse século, eu trabalho. Porque eu trabalho para que Cristo seja revelado. Nós cantamos agora sobre
exaltado. O trabalho de cristão é exaltar a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Através da nossa vida, revelar que nós somos filhos de Deus. E então não existe férias para os filhos. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Por que a gente tira férias, então? Por que a gente, no tempo de férias, parece que a gente esquece de ser igreja? A gente perde a perspectiva, perde o compromisso. Precisamos refletir sobre isso. O sábado não é uma pausa para os cansados, mas é um tempo de reflexão dos trabalhadores. Amém, querido? O sábado é um momento que a gente para e reflete. E aí nós precisamos repensar, irmão, no significado do domingo. Porque domingo não é para a gente ficar à toa. Deus não estabelece a semana dessa forma. Quando Deus se estabeleceu, em 6 dias Ele cria todas as coisas e no 7º dia descansa. O 7º dia não era um dia para ficar à toa, irmão. Era um dia para refletir no trabalho. O trabalho que Deus está realizando em mim e através de mim. É este o trabalho. O trabalho que Deus realiza em mim e através de mim. Então o domingo ou o sábado é o momento que eu paro e faço uma reflexão. A gente confundiu as coisas, que a gente pensa que é tempo de ficar à toa. A gente pegou e ainda emendou o sábado com o domingo. O que aconteceu? O dia do descanso no Antigo Testamento era qual? Sábado. Era o sabá, o descanso. Por que nós descansamos depois passou a ser domingo? Porque domingo é o dia do nosso Senhor, amém? Porque Jesus ressuscita num domingo. E a igreja cristã adotou então agora o domingo como esse primeiro dia da semana. Então agora, como Jesus Cristo é o nosso descanso, então nesse primeiro dia, o domingo, é o dia que eu descansando nele, eu vou buscar a revelação da parte dele. Porque a semana, irmão, não começa na segunda-feira. Nós nos enganamos, que a gente acha que a semana começa na segunda-feira. Eu tenho uma birra de receber calendário às vezes. O pessoal às vezes dá calendário, aquelas agendas, aí o primeiro dia da semana está lá a segunda, eu jogo fora. Quem quiser fazer ele de rascunho. Porque o dia começa, a semana começa no domingo. Primeiro dia da semana, domingo. A coisa é tão secularizada que você vai encontrar na maioria das folhinhas e dos calendários impressos, a semana começando na segunda-feira. E o domingo sendo o último dia da semana. Não, o domingo é muito... O domingo é dia de reflexão, mas é dia de revelação. Amém, querido? Domingo é o dia em que eu preciso separar tempo para buscar a revelação da parte de Deus. Porque se o meu descanso é Cristo, e o sentido da minha vida é fazer a vontade de Deus, revelar Cristo, eu preciso parar e buscar a revelação da parte de Deus, para a vontade de Deus para a minha vida, irmão. Então a semana começa no domingo. Você sabe por que a gente termina a semana cansado? Porque a gente começa na segunda-feira sem saber a vontade de Deus. E quem começa um dia da semana... Queridos, então no domingo, o domingo para o cristão se tornou então o primeiro dia da semana. Porque se Jesus Cristo é o meu descanso, o domingo é dia de revelação. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o verbo da vida. A minha vida está nele. Nossa vida está escondida em Deus, em Jesus Cristo. Então domingo não é o dia para descansar no sentido de ficar à toa. Domingo não é o dia para ficar parado. O cansaço, esse cansaço que você não consegue caminhar e que você não se compromete no domingo de buscar revelação, é perspectiva de escravo, não é a perspectiva do filho, porque o filho trabalha pela relação. E se eu quero manifestar a relação que eu tenho com Deus, como filho de Deus, domingo é muito importante, irmão, domingo é precioso. Eu quero começar a semana bem, eu quero começar a semana ouvindo do Pai, eu quero ouvir a voz do Pai, eu quero a revelação de Deus, eu quero a manifestação de Deus, eu busco revelação, eu peço para Deus sondar o meu coração. É o dia da reflexão, é dia de parar, irmão. Não é folga. Domingo para cristão não é dia de folga. A igreja evangélica brasileira precisa ser curada desse engano. Não é dia de folga. E a gente trata como folga.
E aí a gente faz um monte de programação, irmão, do domingo, e não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os irmãos, com a comunhão dos santos. Aí você fala, eventualmente acontece uma coisa que eu não contorno, eu entendo, irmão. O problema é a constância disso. E aí a gente não entende o povo cansado, um povo fraco, enfraquecido na fé, porque é quem não se alimenta da palavra. A palavra de Deus é o alimento que me sustenta, é que me conduz, que ilumina os meus passos, que fortalece o meu coração, para que eu enfrente as adversidades da semana. O que me prepara para a semana é a palavra, é o Espírito Santo de Deus, é a comunhão com Deus, é o ouvir de Deus, é ser ministrado por Deus, é receber revelação. Não é uma palavra qualquer, não é ler qualquer coisa, não é apenas uma devocional formal, mas é receber revelação. Nós deveríamos gastar os nossos domingos para ter revelação de Deus e não cessar enquanto Ele não falar. Sabe aquela hora, irmão, que você se assenta, que você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a Tua voz. Eu não sairei, porque eu não enfrentarei uma segunda-feira e uma terça-feira e uma quarta-feira e uma quinta-feira e uma sexta-feira somente confiado na minha possibilidade, mas eu quero viver para a Tua glória. E se eu quero viver a semana para o Senhor, então domingo eu quero conhecer a palavra que o Senhor tem para mim, Teu filho, a Tua filha, a palavra que me dirige. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, irmão, nós temos que parar e ouvir de Deus. O domingo é para isso. Domingo não é dia para a gente ficar à toa. Domingo não é dia para a gente ter outras atividades. Nós não estamos enganados a esse respeito. É por isso que a gente vive cansado. Porque a gente fica correndo atrás de coisas. Ficamos correndo atrás das coisas deste mundo. E chegamos no domingo extremamente cansado. E no domingo a gente quer descansar. A gente quer tirar uma folga. Não, irmão. É exatamente esse o nosso problema. De vez de eu começar no domingo e falar assim, hoje é o dia do Senhor. Esse é um dia separado especialmente, esse é um dia para prestar culto, esse é um dia para especialmente ouvir de Deus. Então, irmão, o culto não começa aqui às 18 horas. O culto começa lá na sua casa, quando você se levanta no domingo. E você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, a semana às vezes foi corrida, eu não tive às vezes muito tempo, mas eu não posso começar uma semana sem o Senhor. Amém, querido? O culto não começa às 18 horas, irmãos. O culto não começa domingo às 18 horas. O culto começa quando eu me coloco na presença de Deus e falo, fala comigo, Senhor. Amém, irmão? E aí quando você vem para participar do culto, quando você vem para participar desse tempo de congregação, de celebração, onde nós congregamos, aí de fato você experimenta da bênção e da vida de Deus. Amém, querido? Porque ninguém sai vazio, irmão. Porque aqueles que buscam o Senhor encontram. Aqueles que anseiam ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala. O problema é a nossa falta de diligência em ouvir a voz de Deus. Para que a gente possa chegar no final de uma semana e tendo ouvido a voz de Deus, e Deus me conduz, aí eu estou atento à voz do Espírito Santo, e no final de semana, no sábado eu paro e vou refletir em como foi a minha vida à luz da revelação que eu recebi de Deus. Ninguém consegue fazer uma reflexão da vida num sábado, no final de semana, porque não viveu à luz da vontade de Deus. Aí é confuso. A gente vai levando, a gente fala, é cansaço. É só cansaço. Se eu me divertir, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai estar tudo bem. E aí a gente começa segunda-feira, já amanhece cansado. É assim ou não, irmão? Ansiedade, preocupações. Amanhece segunda-feira ansioso e preocupado. Enquanto eu deveria começar segunda-feira com o coração cheio de fé, de alegria e falar, essa é uma semana para a glória de Deus. Aconteça o que acontecer. Eu vou viver para a glória de Deus. Eu tenho palavra de Deus, eu tenho direção de Deus. Eu sei que Deus é soberano, Ele há de me conduzir nessa semana. E eu quero chegar no sábado e falar,
Eu olhar para aquela semana, olhar para a segunda, para a terça, primeiro dia lá, depois do domingo, primeiro dia, segunda-feira, segundo dia, e a conta é certa, né? Segunda-feira, segundo dia, a terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e aí quando chegar no sábado, eu olhar para trás, para a semana que eu vivi, eu falar, e eis que é tudo muito bom. Amém, irmão? E descansar por ter trabalhado na vontade de Deus. Você vê que o descanso é um trabalho, irmão. O descanso é um trabalho. O descanso é trabalhar pela vontade de Deus. O descanso quando eu trabalho para a glória de Deus. Jesus disse que ele tinha uma comida para comer, amém, queridos? Qual que era o trabalho de Jesus? João capítulo 4, fazer a vontade do Pai. Ele fala assim, eu tenho um trabalho para realizar, eu tenho uma comida para comer. Quando ele fala que ele tem uma comida para comer, ele tem um trabalho para realizar. Qual que é o trabalho de Jesus, irmão? Fazer a vontade de Deus. Pergunta para o seu irmão, meu irmão, qual que é o trabalho seu dessa semana? E ele deve ter respondido brilhantemente, fazer a vontade de Deus, não foi? Agora você pergunta para ele, você conhece? E você conhece a vontade de Deus para você nessa semana? Você já deu uma paradinha e perguntou para Deus? Porque a gente fala assim, tá, irmão, eu sei, segunda-feira eu vou fazer a vontade de Deus, terça-feira tá, mas a minha pergunta agora é o seguinte, você conhece? Porque se alguém quer fazer a vontade de Deus, precisa conhecer o que vai no coração de Deus. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso parar. É preciso receber revelação, porque é muito bonito falar, irmão. A gente fez o evangeliquez corretíssimo. Nosso evangeliquez é maravilhoso. Não, eu vivo para a glória de Deus. Então tá, o que é viver para a glória de Deus? É fazer a vontade de Deus. Então a pergunta, você conhece? Qual é a vontade de Deus para você essa semana, irmão? É incrível, irmão. A gente vive às vezes semana, mês e ano. E se eu for fazer uma pergunta sincera para você, querido, eu estou falando isso sem amor. Talvez você tenha muito tempo que você não tenha ouvido uma voz sequer de Deus a respeito da sua vontade. E aí, na verdade, você talvez tenha passado a semana e falado, Senhor, abençoa a minha semana. Aí o Senhor vai abrindo a boca para abençoar a sua semana, sabe que jeito? Falando para você do coração dele, você já se levanta e vai embora. Senhor, me abençoa. E quando você não entende que você já é abençoado e ter uma semana abençoada, é viver para revelar a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo o que é o descanso? Aí você chega no final de semana, está descansado. Aí o que você mais deseja no domingo? Ouvir a voz de Deus, porque quando eu ouço a voz de Deus, quando o domingo para mim é dia de revelação e reflexão, no final de uma semana eu estou descansado. E a minha pergunta, mas você está descansado? Sim ou não? Que a vida é um fluxo contínuo. A vida não para, a vida de Deus é assim. É como esse rio que flui do nosso interior. É como águas vivas. O fluxo de um rio não para. Ele é permanente. Aconteça o que acontecer, ele continua correndo. A palavra de Deus fala que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, irmão. Ele fala de um fluxo constante, todo o tempo. Então o que eu preciso, na verdade, é o descanso que eu preciso alcançar, é da certeza de ter cumprido o propósito. Então gente descansada é gente que tem certeza que está cumprindo o propósito. Querido, eu talvez seja aqui hoje, eu vou olhando quem está aqui no culto hoje, a pessoa mais idosa aqui, depois da Nelza e da Elza. Diferencia, né, Nelza? Diferencinha, né, Elza? Eu tenho 60 anos, irmão. Vou fazer 61 agora em novembro. Irmão, eu não estou cansado. Eu nunca me cansei do ministério. Eu nunca tirei férias do ministério. Porque eu nunca falei, eu estou cansado disso. Porque às vezes que eu me senti cansado é porque eu tinha perdido a perspectiva. Às vezes que eu me senti cansado, às vezes que eu senti cansaço do ministério, é que eu perdi a perspectiva. É que eu parei de ouvir a voz de Deus. Mas à medida que Deus ministra ao meu coração, isso não me cansa. Eu continuo, eu prossigo. A palavra de Deus fala dos filhos de Deus, que está lá em Isaías, abre comigo lá Isaías, capítulo 40. Abre comigo aí, no meio da Bíblia. Isaías 40.
Eu vou ler a partir do verso 28. Amém, querido? Isaías, capítulo 40, verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrear o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, queridos? Que história é essa de crente cansado, irmão? Que história é essa que tudo nós estamos cansados? Que justificativa é essa que nós estamos cansados? Gente cansada é gente que não cumpre propósito. Porque o Senhor é que nos renova, irmão. É Ele que renova. E Deus estabeleceu esse ciclo de trabalho, 6 dias. No 7º dia o descanso, dia de refletir se de fato eu estou vivendo para a glória de Deus. E quando você reflete e você vê a boa mão de Deus me conduzindo, você percebe que você está descansado. E aí você vai buscar no domingo direção de Deus para trabalhar. Então, domingo é dia de trabalhar. O trabalho do domingo é conhecer a vontade de Deus. Porque o que me descansa é o trabalho de conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, trabalhar para a sua glória. No final de semana você está descansado. Amém, querido? Porque não existe descanso fora do propósito. E nós precisamos fazer uma reflexão a respeito da nossa caminhada. Precisamos resgatar o sentido do domingo, da revelação, sabe, de buscar nesse tempo. É quando Deus concluiu o processo da criação, Ele para, olha, reflete tudo que fez, avalia, vê que é tudo muito bom, e aí Deus se prepara para o próximo ciclo. Deus não tirou folga, irmão. Ele não parou. Quando Ele descansa, Ele avalia o que fez e tudo era muito bom. O ciclo da criação tinha encerrado. Agora começava um outro ciclo. Jesus fala também, o meu Pai trabalha até agora. É por isso que Ele continua trabalhando, amém, irmão? E aí a gente às vezes tem essa dificuldade. Aí quando Deus estabelece todo esse processo, também Deus estabeleceu o ciclo diário. Estabelece um ciclo semanal, e Ele estabelece um ciclo diário. Qual que é o ciclo diário, irmão? Quantas horas você trabalha por dia? Hã? Às vezes 8, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas qual que depois do trabalho, o que vem depois do trabalho? Depois do trabalho, às vezes tem um trabalho doméstico, chega em casa, tem coisa para fazer, depois o que você faz? Você dorme, você descansa. Está vendo como é que é? Então, você trabalha, descansa, trabalha, descansa. Então, a única coisa que você precisa para resolver esse problema de cansaço do trabalho, às vezes, o cansaço físico, é dormir, amém? Porque quem descansa no Senhor, a noite de sono é suficiente. E também comida, né, irmão? Porque a gente sente fome. Então Deus resolveu isso, irmão. E Deus resolveu tão bem, porque Deus não criou a fome e depois criou a comida. Ele criou a comida primeiro. Senão que você vê no Gênesis, primeiro Ele criou a comida. Amém, irmão? Deus proviu todas as coisas. Deus não ficou arrumando uma coisa para depois ter que arrumar um problema para resolver, não. Deus cria comida, Deus cria os céus, a terra, Deus dá condições e depois estabelece o homem na terra. E aí Ele nos ensina a trabalhar. Então eu não preciso me preocupar com a provisão de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, quanto que vocês vão comer, beber ou vestir. São os ímpios, os pagãos que preocupam com isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a vontade de Deus. E todas essas coisas que vocês de fato precisam vos serão acrescentadas. Então por que a gente está cansado? Ansiedade, preocupação. É tudo o inverso do que a Bíblia ensina. Olha o que Jesus, vamos voltar lá no texto que nós começamos, de Mateus, verso 29. Tomai sobre vós o meu, amém, querido? Volta lá, Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim.
sobre nós o jugo de Deus é conhecer a vontade de Deus. Quando fala de tomar o jugo lembra daquela parelha ou da canga aqui que você colocava em dois animais. Quando eles iam caminhar, ele tinha que puxar a carga, o animal de carga, você colocava o animal parelho. Você punha um boi aqui, outro boi aqui, tinha uma peça de madeira que atravessava, prendia o pescoço dos dois bois de tal forma que quando um boi andava, o outro tinha que andar também. Então os dois bois se esforçavam e puxava a carga. Então Jesus fala, aprendam de mim. Então tomar sobre vós o jugo de Deus é tomar sobre nós a vontade de Deus e aprender com Ele, que Ele nos ensina a viver, que Ele nos ensina a caminhar. Então não existe problema, por exemplo, irmão, de casamento. Existe problema de falta de saber da parte de Deus a vontade de Deus para o casamento. É esse o problema que existe. Não existe problema de criação de filhos. Existe um problema da falta de aprender com Jesus como que Ele quer que a gente crie os filhos. Porque a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E a gente às vezes cansa e tem que falar assim, eu estou cansado de filho. Tem uma coisa errada, irmão. Me perdoe, tem uma coisa errada. Porque é um esforço fora da direção. Mas quando eu descanso em relação ao propósito que Deus tem, é quando eu faço a vontade de Deus em relação aos meus filhos. Quando eu faço a vontade de Deus em relação aos meus irmãos, estou cansado dos irmãos, estou cansado da igreja, então tem um problema, irmão. E o problema não está nas pessoas que você acha que te cansa, o problema está no seu coração. Porque não tem aprendido da parte de Deus. Porque não tem ouvido da parte de Deus. Porque se você entender a vontade de Deus para o propósito da relação da igreja, da comunhão da igreja, a gente não se cansa de ser igreja. Ainda que isso cause sofrimentos e dores, nunca me cansa. Existe uma coisa que é me cansar, porque isso fala da perspectiva do coração, não é cansaço físico. Porque para o cansaço físico tem uma solução. A gente come e dorme, e está tudo resolvido. Amém, irmão? Agora, o cansaço é do coração, é por não conhecer o coração de Deus, é por não entender o valor do irmão, é por não entender a importância, como é precioso o irmão, como é preciosa a irmã, como é preciosa a pessoa que Deus colocou ao meu lado, como existe uma vontade de Deus, não importa o problema, a dificuldade, se a pessoa é fácil ou difícil, existe uma direção de Deus para a relação. E não tem sentido essa conversa de cansar. Isso é conversa de escravo. De quem prestou um serviço e falou, cansei, já trabalhei, tá bom, Deus, não compensa trabalhar mais por esse. Percebe o nível da arrogância, irmão? Mas o entendimento do filho é, Senhor, o que eu preciso conhecer ainda do Senhor para abençoar meu irmão? Senhor, me fala do meu irmão, da minha irmã que se assenta comigo. Senhor, eu quero conhecer da parte do Senhor quem é o meu irmão e a irmã que se assenta comigo do meu lado na igreja. Eu quero conhecê-lo da perspectiva do seu coração. Me fala do teu coração a respeito do meu irmão. Será que essa é a nossa oração, irmão? Às vezes a nossa perspectiva, o nosso olhar para os irmãos é de julgamento. Mas Deus quer que a gente olhe para os nossos irmãos com justiça. E justiça é Cristo. E justiça é ver o irmão e a irmã como Cristo vê. É ver com graça. É ver com misericórdia e conhecer a vontade de Deus a respeito da relação. E a gente não se cansa. Não existe cansado. Aí você pode chegar no final de um dia, talvez cansado fisicamente, mas você fala e olha para trás e fala, e eis que tudo é muito bom. Que bom a nossa relação. Que bom o nosso convívio. Mesmo que ainda haja muitas lutas, existe uma caminhada longa. Você fala, eis que é muito bom, Senhor, a nossa comunhão. Senhor, é muito bom os nossos encontros. Senhor, é muito bom os nossos cultos. É muito bom congregar. É muito bom abençoar o irmão. Senhor, eis que é muito bom. Que descanse, irmão. Descanse do coração. Aprendam de mim. Aprendam de mim, Jesus está falando, aprendam de mim, tomai sobre vós o meu jugo, a minha vontade, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Ele vai nos ensinar mansidão e humildade. Ele é o Deus que se humilhou, o Deus que não nos julgou, o Deus que pagou o preço, irmão. A gente descansa nessa fidelidade do seu amor e a gente aprende a ser fiel com o nosso irmão.
Amém, querido? E a gente entende que em tudo existe um propósito. E a gente entende, inclusive, que até no sono Deus trabalha no nosso coração. Quando você descansa, irmão, em conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, no Salmo 127, fala que não adianta, em vão trabalha quem edifica a casa, em vão trabalha quem vigiar. Se o Senhor não agir, se o Senhor não guardar, não vai adiantar. Não adianta nada você comer o pão que você penosamente conseguiu, trabalhou. A palavra diz ainda, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Sabe quem que é a palavra, irmão? Porque que pão é esse que Deus me dá quando a gente dorme e eu amanheço satisfeito, irmão? Alguém aqui de noite percebeu que você comeu alguma comida física e amanheceu satisfeito da comida física? Eu amanheço de manhã com fome, com vontade de tomar café. Não, irmão, esse pão é Cristo, é a satisfação. É o pão da satisfação. Você sabe como é que você come desse pão, irmão? Quando você vive para a glória. Quando a sua semana tem sentido, significado. E por mais cansado que você esteja, Deus ministra seu coração. Talvez você não se lembre, Ele pode ministrar através de sonho, mas existe uma ministração do Espírito e você amanhece descansado, o coração está leve. Sabe o que é o coração leve, irmão? Você amanhece com aquela alegria de viver, você abre aquela janela e está aquele dia extraordinário e falou, glória, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei. Amém, querido? Descanso. Descanso. Gente que aprendeu a descansar. Que mesmo à noite, Deus trabalha. Existe um trabalho que o Espírito Santo opera no meu coração, irmão. No seu coração, quando nós dormimos. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso, irmão. Que Ele ministra. E aí eu levanto desejando conhecer a sua vontade. E viver para a sua glória. E viver para o seu louvor. Sabe, querido, o judeu, ele entendia isso. O dia nosso começa à meia-noite, não é? Não é assim? 0 hora, meia-noite, começou o dia. Como é que começava o dia do judeu? Às 18. Então o dia às 18. Então como é que o dia dele começava? Com descanso. Porque é claro que se dormia muito mais cedo que dorme hoje, né? Tem gente que meia-noite não dormiu ainda. Tem gente que já dorme mais cedo. Agora você imagina para um judeu naquela época, 18 horas escurece, agora está escurecendo cedo, né? Esse dia agora escurece mais cedo. Provavelmente ali pelas 19 horas ali já estava dormindo. E ele começava descansado, descansando. Ele se preparava para o dia descansando. E isso é muito significativo. Quando a gente entende que Deus preparou de toda forma isso. E que mesmo à noite, quando eu descanso, Deus ministra meu coração e traz satisfação. E esse pão que eu recebo da parte de Deus quando eu descanso, quando eu durmo, e descanso sabendo que Ele é Deus soberano e que Ele tem uma vontade bendita para mim no outro dia, eu levanto satisfeito, irmão. Existe a satisfação no meu coração. Eu levanto com alegria no coração. Amém, querido? Porque Ele tem me abençoado, Ele tem me conduzido. Então, quando eu paro agora para pensar, quando eu chego no final de semana, eu vou olhar para o que eu realizei em Deus, que Deus realizou em mim. Eu estou bem resolvido, eu estou satisfeito. Então agora eu falo, Senhor, como é que vai ser a semana? Está vendo, irmão? Que você encontra descanso para a semana trabalhando no domingo. A gente quer ficar à toa no domingo para ver se consegue ter uma semana boa, dá errado. Tem dado errado, a gente continua insistindo nisso. A gente quer ficar à toa no sábado, agora emendou com domingo, não faz nada. Nem compromisso, às vezes, com o culto a gente tem. E eu não estou julgando ninguém aqui, tá, irmão? Ninguém venha pensar que eu estou julgando. Eu não sei quem está aqui e quem não está. Não estou entrando nesse mérito. Não estou entrando nesse mérito. Mas a gente não tem, às vezes, esse compromisso, esse entendimento. Passa uma semana difícil, termina a semana cansado. Aí fala assim, não, eu estou cansado, eu não vou fazer nada. Sábado, domingo não faz nada. Inclusive, não tem compromisso de congregar com os irmãos. Aí começa a segunda-feira, irmão. Começou a semana errado. De vez de começar a semana buscando revelação e refletindo na semana que passou, eu começo a semana errado. Vai ser uma semana difícil. Aí vou terminar que jeito essa semana? Cansado. Mas deveria ser o quê? Aí a gente quer férias. Porque a gente parece que sábado e domingo é uma férias entre uma semana e outra. A gente está tão cansado que a gente não quer saber de nada. E a gente se ausenta de tudo. Tem gente que se ausenta até da família, irmão. Tem homem que se ausenta da família.
Eu vou falar dos homens agora, né? Para a mulher é difícil se ausentar mais da família, que tem a casa, tem que cuidar da casa, o homem se ausenta. No sábado, domingo, ele não quer saber da casa. Se ausenta, arruma um monte de coisa para fazer, ele se ausenta. Não, irmão, não é dia de se ausentar, não. Sábado, domingo não é dia de folga, não, desculpa, tá? Não estou dizendo que você não possa fazer alguma coisa, não estou dizendo isso. Mas é para parar e refletir, irmão, em família. É para parar e avaliar a semana. E é para chamar a família, vamos buscar a vontade de Deus. Vamos nos reunir então aqui, vamos conhecer a vontade de Deus. Como é que foi a sua semana? Como é que foi? Como é que você passou? Como é que está seu coração? Vamos ver qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão? Aí às vezes no domingo a gente não é nem exemplo, né? Porque a gente não tem um compromisso. A gente quer que os filhos caminhem, que os filhos sejam evangelizados, que os filhos se convertam e a gente não dá exemplo. Como que eles vão aprender, irmão? Vocês não veem em nós o compromisso, a alegria, a satisfação e o prazer em congregar, em buscar a vontade de Deus. E às vezes para nós é um peso, e aí a gente começa a semana errado, começa de forma errada e vivemos cansados. Mas na verdade a gente pensa, parece que é o seguinte, a gente tem uma semana mal resolvida, a gente quer buscar uma forma de ócio, de descanso, para ver se quem sabe a semana que vem dá certo. Dá errado. Desculpa, dá errado. Agora os filhos de Deus deveriam caminhar na semana, aí você para no final de semana, você fala que bênção que foi essa semana. Satisfação, tá vendo, irmão? Aí você fala, Senhor, agora eu quero trabalhar para a próxima semana, qual que é a tua vontade? Eu busco a vontade de Deus. Está vendo que eu estou trabalhando para ter uma semana de descanso. Como é que eu trabalho para ter uma semana de descanso? Conhecendo a vontade de Deus, é um trabalho. Eu busco a vontade de Deus. Aí naquela semana eu faço a vontade de Deus. No final de semana eu estou satisfeito, descansado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e acharei descanso para a vossa alma. O descanso passa por conhecer a vontade de Deus. Amém, querido? Refletir se eu tenho vivido para a sua glória, buscar conhecer novamente, encontrar satisfação. Eis que tudo é muito bom. E trabalhar para a próxima semana. Então no domingo, irmão, devia ser o dia que a gente mais trabalha, porque o nosso trabalho no domingo é conhecer a vontade do Pai. E a igreja evangélica perdeu essa perspectiva, porque a gente não tem trabalhado para cumprir um propósito. E porque não cumpre um propósito, não encontramos satisfação. E estamos sempre buscando um descanso. E perdemos essa perspectiva. Quando nós buscamos esse descanso, irmão, e paramos e refletimos, nós vemos a fidelidade de Deus. Quando nós caminhamos uma semana guiado pelo Espírito e você para no final de semana e reflete, o que Deus revela é a fidelidade que Ele tem, a sua aliança, o amor fiel de Deus, a aliança que Ele tem conosco. E isso que me dá fé e confiança para crer que eu posso viver para a glória de Deus. Amém, querido? Porque eu vejo a fidelidade. Porque durante a semana eu vi a fidelidade. Durante a semana eu vi a condição. Quando eu paro e reflito sobre a semana que eu passei, em que o Espírito Santo me guiou, e que eu procurei fazer a sua vontade, e que esse foi o anseio e o desejo do meu coração, existe uma satisfação e eu cresço em fé. É isso que me prepara para a próxima semana. Porque eu sei que o Deus que foi fiel comigo essa semana, continuará sendo fiel. Amém, querido? Eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. E a gente encontra descanso da alma. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendo de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus revela a sua vontade para mim, e ele não fala assim, vai lá, Mário Júnior, e no final da semana você aparece aqui para essa conta. Quando ele fala assim, essa é a minha vontade. Aí quando eu saio para caminhar, ele já está me esperando. Ele fala assim, vem andar comigo essa semana. Fazer a vontade de Deus, irmão, é andar com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É andar com Ele. Ele está sempre comigo. Por isso que ele fala, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque ele não está falando assim, vai sozinho. Ele fala, vem comigo. Sabe, querido, aí eu encontro o Senhor na segunda, eu encontro o Senhor na terça-feira, eu encontro o Senhor na quarta, eu encontro o Senhor na quinta. Na sexta-feira, eu encontro o Senhor.
No sábado, eu encontro o Senhor novamente. E no domingo, eu estou ansioso por ouvir de novo a sua voz. Eu encontro o Senhor, irmão, no irmão que precisa, na pessoa que sofre. Eu encontro o Senhor na pessoa que precisa de uma palavra de esperança. Eu encontro o Senhor na pessoa que precisa que eu pare e ouça as suas angústias, as suas dores. Eu encontro o Senhor na sensibilidade de perceber o sofrimento. Eu encontro o Senhor em perceber aquele que está caído à beira do caminho. Eu encontro o Senhor. Todos os dias eu encontro o Senhor. Quando eu vejo os olhos aflitos e posso compartilhar uma palavra de esperança. Quando eu vejo a pessoa que se sente solitário e eu posso oferecer um abraço. Eu encontro o Senhor quando eu vejo aquele que tem necessidade dos bens materiais e ofereço uma ajuda. Eu encontro o Senhor todos os dias. E eis que eu posso sentar com Ele e olhar para a semana que eu tive e falar, e eis que é tudo muito bom. Amém, querido? No domingo, eu serei um homem satisfeito. No domingo, você será uma mulher satisfeita, desejando ouvir de novo a voz do Senhor. Senhor, eu quero continuar andando com o Senhor. O Senhor é minha satisfação. Agora eu entendi. Aconteça o que acontecer, não tem cansaço, irmão. Não tem cansaço. Todos os dias eu quero andar com Ele. Amém? O cansaço físico, o cansaço mental, a gente resolve quando a gente para refletir na vontade de Deus. Quando você muda de atividade, eu falo assim, bom, agora trabalhei, pensei, fiz uma série de coisas, mas agora o descanso do meu coração é olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Amém, querido? Porque quem precisa descansar é o nosso coração. E aí a questão do corpo, irmão, se resolve facilmente. Uma boa noite de sono, uma boa comida é suficiente. Amém, querido? Quando ele cansou, lembra de Elias, que Elias cansa. Depois de fazer tudo que ele fez, no momento que ele cansou, ele foge e ele pede até para si a morte. E aí Deus envia os anjos, alcança ele e fala para ele, come e bebe. Lembra disso, irmão? E ele deitou, comeu, bebeu e dormiu. Aí levantou de novo e o anjo falou assim, come e bebe, a jornada será longa. Come e bebe. E aí Deus restaura ele, porque quando ele vai lá e Deus pergunta para ele, e ele fala, Deus, todo mundo desistiu, não tem ninguém que quer saber mais. E aí Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nesse lugar de descanso, de pausa, de ficar à toa, de fugir da minha presença. Que engano é esse, Elias? E aí ele reclamava e falava, e Deus, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Deus se revela a ele num vento suave, numa brisa suave. E Deus faz ele voltar. E sabe por que ele volta, querido? Porque ele sabia que ele ia voltar com o Senhor. O que trouxe descanso a Elias foi o Senhor. Foi a presença do Senhor. Por um momento ele perdeu a perspectiva da presença de Deus. Ele se sentiu cansado. E talvez você esteja cansado. E talvez você tenha perdido a perspectiva da presença de Deus. Mas eu creio que Deus veio hoje, nessa noite, falar para mim e falar para você que Ele tem prazer na nossa presença e que Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer livrar você desse cansaço da alma, desse cansaço do coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pedir que Deus venha ministrar o nosso coração e que Ele venha nos dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras do Senhor para nós, seus filhos. Amém, querido? E às vezes a gente perde a perspectiva na caminhada, perde a perspectiva, a revelação da presença de Deus, e a gente se cansa. Eu creio que Deus quer curar a igreja desse cansaço. Amém, querido? Desse cansaço de achar que o que resolve a nossa vida é ficar um tempo à toa. São tempos de férias. Uma semana de férias resolve tudo, a gente pensa.
10 dias de férias, 5 dias, 15 dias, 30 dias. Só para descobrir que depois das férias a gente continua terminando a semana cansado, porque a gente nunca encontrará descanso se não for na presença dele. Jesus é o nosso descanso. Amém, querido? Ele é o nosso descanso. E a palavra de Deus nos chama, Hebreus nos chama a entrar confiadamente na sua presença para encontrar descanso. A palavra fala que em Hebreus que o povo do Antigo Testamento, os israelitas, não encontraram descanso porque não creram, porque caminharam em incredulidade e não encontraram descanso no Senhor. O descanso de Deus é uma pessoa, em Jesus Cristo. E fora de Jesus, irmão, nós seremos um povo cansado. Me sinto em caminhar com Ele todos os dias, no poder do Espírito Santo. O resultado será satisfação. E não haverá cansaço no nosso coração. E se o nosso corpo se cansar, haverá noite de sono e alimento da parte de Deus. Amém, querido? Não andeis ansiosos. Não se entregue à ansiedade e às preocupações, mas busque conhecer a vontade que eu tenho para vocês. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Descanso para o coração. Amém? E se o teu coração está cansado, pode falar para Ele, amém? Que Ele está aqui no nosso meio. Senhor, me cura do cansaço. Reconhece. Pode falar para Ele, Senhor, estou cansado. Vem me curar desse cansaço da alma, desse cansaço do coração. Quero encontrar satisfação. Quero voltar à essência daquilo que traz satisfação, que é a tua doce presença. É nessa presença que eu quero andar, que eu quero viver no domingo, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias da semana, até que no sábado eu chegue e pare e veja a obra e possa dizer de tudo que o Senhor fez, eis que tudo é muito bom. Me alegre com o Senhor e continue trabalhando em conhecer a tua vontade. Em nome de Jesus, fala com Deus. Pede para Ele ministrar isso ao teu coração e trazer descanso em nome de Jesus.